Bom, eu sou nascido e criado em um bairro aqui da cidade de Salvador, chamado Alta Terezinha, que fica no subúrbio ferroviário, que é uma das partes mais bonitas da cidade, né? Porque tem praia, é uma parte muito bonita, mas que historicamente nunca teve muitas políticas públicas, espaços para a comunidade se desenvolver. E eu nasci naquele contexto. Meus pais sempre enfatizaram a importância da educação, a importância da leitura, e eu assimilei esses valores e comecei desde cedo a procurar ler muitas coisas, descobrir novas informações. E em determinado momento da minha vida eu ganhei uma bolsa para estudar informática e terminei começando a trabalhar com tecnologia. Depois fiz meu segundo grau na época, meu ensino médio na área tecnológica. Comecei a trabalhar em provedores de internet. Era o início da internet comercial no Brasil e eu tive a sorte de trabalhar nos primeiros provedores de internet aqui de Salvador. Quando eu ganhei a bolsa, eu aprendi, aí eu voltei, consegui comprar um computador e aí depois com o curso eu fui comprando outros computadores e no final tinha lá uns 4 computadores que eu dava aula de informática, falando ainda no início dos anos 2000, né? Que ainda o computador não era uma coisa tão acessível como hoje em dia. Mas também, por exemplo, sempre gostei de grafite. Eu tinha uma fase da vida que eu era grafiteiro, então eu fazia camisa, né, para vender. A gente mandava vender na feira com bonecos, com desenhos legais. Era uma coisa que hoje é mais popular, naquela época não era tão popular, então era uma coisa que eu fazia. Sei lá, barraca de doces, material de construção. Então eu sempre tive essa veia empreendedora de fazer, né? Não só teorizar. Claro que eu gosto muito de ler, gosto muito de pesquisar, mas eu tenho uma veia da prática. Isso tem a ver com o meu trabalho hoje, até com o Vale do Dendê e com outras coisas que eu faço. Eu sempre tive esse elemento de criar, de fazer, de empreender, junto com o que eu acreditava que era importante. Então acho que é super bacana que jovens como eu tenham essas oportunidades de fazer algo quando tem talento para empreender, quando tem vocação para empreender, ou que gostariam de empreender. E essa possibilidade de ter contato com o mundo por meio da internet, isso estou falando dos anos 90, finalzinho dos anos 90, me abriu muitas possibilidades, e uma delas foi começar a baixar conteúdo da internet, começar também a aprender um outro idioma. Então eu aprendi inglês sozinho, baixando conteúdo na internet, baixando cursos, e vinha de vez em quando aqui para o Centro Histórico, Pelourinho, treinar meu inglês com os turistas. Então era uma espécie de guia informal de turistas aqui no Centro Histórico. Tinha aí 18, 19 anos. E logo depois eu entrei na universidade. Fiz um primeiro vestibular para pedagogia, que eu queria trabalhar com ensino à distância, mas era um mercado que ainda não estava preparado naquele momento. E aí depois eu fiz comunicação e eu fiz publicidade na Universidade Católica, aqui de Salvador. E no curso de comunicação eu me descobri na minha profissão, né, da área de comunicação, e também descobri alguns elementos da minha visão política, porque ali na escola de comunicação eu entrei em contato com alguns outros estudantes negros e nós fundamos o núcleo de estudantes negros do meu campus, né, campus da Lapa. E depois disso, também em contato com meus colegas de comunicação, a gente percebeu que o curso de comunicação era um curso muito elitista, muito tecnicista, que não falava das questões da cidade de Salvador, das questões da identidade negra, e a gente resolveu juntar pessoas de vários cursos e criar uma instituição chamada Instituto Mídia Étnica, que é uma organização hoje referência no Brasil na área da diversidade e combate ao racismo na mídia. Bom, nessa trajetória eu tive a oportunidade, por falar inglês, de ter algumas bolsas de estudo. Então uma delas foi da Ashoka, que é uma organização internacional que apoia empreendedores sociais, e eu tive a oportunidade de ficar 3 anos com essa bolsa me dedicando ao projeto Mídia Étnica. E logo depois, em 2011, eu tive a oportunidade de morar no exterior, nos Estados Unidos, por meio de uma bolsa muito importante chamada Fulbright, que possibilita pessoas de países em desenvolvimento a irem para a universidade dos Estados Unidos, não só para estudar lá, mas também para fazer contatos, network. Tive a oportunidade de entrar em grandes centros de pesquisa, inclusive me perguntaram um dia assim: você quer estagiar onde? Eu falei: olha, eu quero estagiar, sei lá, no MIT, que é um lugar super importante de tecnologia, e foi aí que eu tive a oportunidade de estagiar no MIT, de ter contato com uma rede incrível. E logo depois eu trouxe a tecnologia do MIT para Salvador, para o Brasil.
E com essa tecnologia, esse case foi apresentado em Harvard. E foi lá em Harvard, eles gostaram muito do que eu apresentei e falaram: você não quer se aplicar, você não quer se inscrever em uma bolsa também, em um centro de pesquisa que nós temos aqui? E aí eu falei: por que não, né? Vamos lá. E aí eu fiz a inscrição e tive a sorte de ser selecionado para trabalhar com esse centro de pesquisa, que é o principal centro de pesquisa de internet no mundo, que é o Berkman Klein Center da Universidade de Harvard. No lugar onde eu nasci, eu fui o primeiro da minha família materna e paterna entrando na universidade, e do lugar onde eu morava, na comunidade que eu morava, que tem cerca de 15 mil pessoas, eu fui a segunda pessoa a entrar na universidade. Realmente minha trajetória profissional é fora da curva em vários sentidos, né? Porque não é comum uma pessoa que nasceu no subúrbio de Salvador primeiro entrar na universidade, depois ir para uma universidade de prestígio como o Harvard, enfim, tudo isso. Mas tem esse lado do imponderável, do que foi improvável que aconteceu em minha vida, mas também tem o lado do planejamento pessoal, da dedicação, do esforço e das metas pessoais, né? Então, sei lá, desde muito jovem eu sempre quis sair dessa redoma, desse muro que o sistema político e econômico brasileiro nos coloca. Então tem alguns fatores que eu acredito que contribuíram com a minha carreira profissional. Uma é a curiosidade, outra é a disciplina, mas sobretudo mentores e mentoras que eu encontrei na minha vida, pessoas que foram inspiradoras, pessoas que acreditaram no meu potencial, e essas pessoas eu devo muito do que eu tenho conseguido na minha carreira profissional, de pessoas do movimento negro, né, grandes referências que algumas inclusive não estão mais com a gente, mas que eu aprendi muito, desde Manuel de Almeida, desde Luísa Bairros, passando por pessoas como Carlos Moore, passando por pessoas como Silvio Humberto, da Steve Biko, que aliás foi onde eu tive a mentoria formal, né? Eu participei de um projeto chamado POMPA, Projeto Mentes e Portas Abertas, onde eu tive a possibilidade de ter mentores reais, pessoas conhecidas da gente do movimento negro, pelo menos umas 10 a 15 pessoas que se dedicaram quase um ano a entender nossas histórias, acompanhar nosso trabalho e dar ideias de profissionais pra gente. Então, essas figuras, esses mentores, essas pessoas que compartilharam suas histórias foram inspiradoras para mim. E então, certamente, uma combinação entre uma disciplina pessoal, uma combinação entre a vontade e a curiosidade, mas com os mentores e as mentoras, me ajudaram muito a pensar além dos limites de onde eu estava, e os limites mentais também, né? Porque o grande limite que a gente tem não é o local onde você vive, o local onde você nasceu, são os limites mentais das possibilidades e, claro, a estrutura que te aprisiona por conta do racismo, do machismo e todas as discriminações que a gente sofre no dia a dia como pessoas que nasceram em territórios periféricos e comunidades, né? Familiarmente, tive sempre um incentivo, um apoio por conta dos meus pais valorizarem muito a educação, então isso foi um grande incentivo, né? Não descredibilizar os meus sonhos, as minhas ideias já é um grande incentivo, e o fato de, às vezes, ir para um restaurante e guardar o dinheiro para comprar os livros, eles sempre só optaram em guardar dinheiro para comprar os livros, e eu também fiz essas escolhas, né? Às vezes guardava o dinheiro da merenda para comprar revista, para comprar livro, então essas opções aí têm essa influência, e então eu tive muito apoio assim, familiar e apoio dos amigos também. Claro que sempre tem aquela ideia de, tipo assim, meio que você tá ali fora do normal, né? Do que é esperado para as pessoas que moram naquele território, então às vezes te olha um pouco diferente, mas em geral sempre tive um grande apoio, e eu considero isso extremamente relevante, né? O apoio aos jovens, o apoio nos sonhos é fundamental para que a gente consiga mudar o Brasil, né? Formalmente eu fiquei só 1 ano e meio estudando fora, né? E aí o Mídia Étnica já estava funcionando, já tinha alguns anos de funcionamento, porque a Mídia Étnica foi criada em 2005, então nesse momento eu não estava mais como diretor executivo, né? Assim, quando eu fui viajar, eu convidei uma colega que é a Ilka Danusa, que é fundadora do Mídia Étnica comigo, que era minha colega do curso de publicidade, e ela assume praticamente por 2 anos o Instituto Mídia Étnica, trazendo essa pauta também da comunicação e a perspectiva de gênero para a organização, e foi isso. Então eu basicamente fiquei esse tempo lá nos Estados Unidos estudando na Universidade de Maryland. Minha formação lá fora basicamente é essa. A questão com o MIT e Harvard. O MIT foi naquele momento que eu estava
estava lá nesse intercâmbio. E Harvard é mais recente, mas eu não moro lá nos Estados Unidos, eu moro aqui, eu fico entre aqui, o Brasil e lá, fazendo projetos especiais. Agora mesmo estou trabalhando com o tema dos algoritmos e da inteligência artificial. Como a inteligência artificial, qual é o impacto da inteligência artificial no mundo, né? E como, na minha perspectiva, o racismo pode ficar ainda mais exacerbado com a inteligência artificial e a internet das coisas, as inovações que estão vindo aí pela frente. Então, meu trabalho com Harvard nesse momento é pensar os próximos 10, 15 anos da tecnologia e como o racismo pode, infelizmente, aumentar nesse período por conta das bases de dados de ódio que a gente tem produzido diariamente, em comentários nas redes sociais. Então, a questão do inglês foi fundamental para ampliar um pouco os horizontes, meus horizontes profissionais e também institucionais, né, nas instituições que eu participei, porque realmente o inglês abre portas e eu, por dominar o idioma, consegui ganhar bolsas de estudo, participar de eventos e conhecer pessoas aqui mesmo em Salvador que me abriram várias portas, né? Isso é uma coisa interessante. Salvador é uma cidade muito turística e que recebe muita gente do mundo todo e, infelizmente, por conta da nossa educação, de uma série de problemas estruturais, nós não conseguimos falar tanto inglês, mas as oportunidades estão passando por aqui. Outro dia eu estava aqui no Pelourinho conversando com um dos vendedores que é meu amigo, e aí estava me mostrando as fotos de algumas pessoas. E aí me mostrou uma foto de uma pessoa e falou assim: veio aqui uma jornalista americana aqui. Aí quando eu fui ver a foto era a Oprah. Sabe? Então, tipo assim, uma pessoa como a Oprah passando aqui só no Pelourinho e ninguém sabe. Então, assim, o domínio de inglês é fundamental. A primeira viagem foi em 2004. E por incrível que pareça, eu fui para um país que tem nada a ver com a questão racial, que é a Alemanha. Mas lá na Alemanha, eu estava indo para um congresso chamado Black Media Congress, que é o congresso de mídia negra, que por incrível que pareça tem uma população muito grande de afro-alemães. Digamos assim, é uma população pequena numericamente, mas é muito organizada, 3% da população da Alemanha. E foi o primeiro momento que eu comecei a realmente pensar internacionalmente, a conectar com pessoas do Congo, pessoas de Angola, pessoas do Zimbábue, enfim, conheci pessoas do mundo todo nesse congresso. E depois eu fui algumas vezes para os Estados Unidos, morei um tempo na Sérvia, né, no país do leste europeu, que foi uma experiência bem interessante, fora do radar da gente aqui no Brasil, que é outra parte do mundo, que é a Europa, que tem problemas sociais diferentes da Europa Ocidental, enfim. E essas viagens me abriram muitas portas. E formalmente eu tive a oportunidade de morar 1 ano e meio nos Estados Unidos com a bolsa da Fulbright, que é uma organização que apoia acadêmicos e inovadores do mundo todo. E aí eu fiquei na Universidade de Maryland estudando jornalismo e novas mídias. O jornalismo entrou na minha vida mais formalmente nesse momento, onde eu fiquei estudando um pouco das tendências do jornalismo e das novas mídias no mundo, e tive a oportunidade de visitar e conhecer editores de veículos como Washington Post, New York Times, ABC News, Bloomberg, grandes veículos de comunicação do mundo. E aí quando eu voltei, eu obviamente trouxe esses contatos, esses conhecimentos do trabalho que a gente desenvolve aqui, tanto no Mídia Ética, como agora no Vale do Entender, e como a gente compartilha essas informações com outros colegas aqui da área.